de Deus! Graça e paz, meus amados, boa tarde, Deus abençoe a sua vida. Vamos ter esse momento especial aqui na presença de Deus, de leitura e estudo da palavra, orações, louvores. Timba está aqui com a gente, ela vai cantar aqui e vamos adorar o Senhor. Deus abençoe a tua vida, vamos juntos. Boa tarde, queridos, vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar, vamos pedir que o Espírito nos encha, como Eliseu falou, né, quando Elias subiu, né, que Deus desse porção dobrada, né? Então vamos pedir que o Espírito nos encha cada dia mais, né? Eu quero ser Espírito.
diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Estamos nós aqui, Senhor. Amém. Vamos orar aqui com a nossa irmã Timba. Deus nos abençoe nessa oração. Deus abençoe muito a tua vida também. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que Tu já derramaste na nossa vida, pelos livramentos que o Senhor nos desse, por tantas coisas, Senhor, que a gente nem vê. E o Senhor tem providenciado, Senhor. A gente agradece pela Tua fidelidade, porque a gente constantemente quebra esse pacto, Senhor. Mas Tu és fiel à Tua palavra, Senhor, e Tu permanece fiel nos sustentando cada dia, Senhor. Deus, a gente pede esse momento na ministração da palavra, que o Senhor esteja usando a vida do Teu servo, o pastor Humberto, que ele possa falar aquilo que Tu queres para a gente nesse dia, Senhor. Abençoa os lares que estão nos ouvindo nesse momento. Tu conheces de cada família que tem passado, que o Senhor possa agir no meio do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Amém. A gente vai estudar Atos capítulo 23. É uma passagem belíssima. E eu quero convidar você para você refletir comigo, para você pensar comigo a respeito dessa passagem tão especial que é Atos capítulo 23. Então vamos fazer algumas observações para nós nos situarmos na passagem, senão a gente não consegue.
Você já passou algum constrangimento na sua vida, ou já chegou um momento de você não saber necessariamente para onde ir, aquele momento que você perde as forças, que você se entrega completamente a Deus sem saber como agir? Pois é, esse texto de Atos, capítulo 23, ele revela essa realidade na vida do apóstolo Paulo. Paulo estava vivendo esse dilema, esse momento da vida dele, e ele está passando por um julgamento. Então nós temos no capítulo 21 o relato da terceira viagem missionária de Paulo. Então Paulo chega a Jerusalém, é isso que a gente tem considerando o contexto, e a gente percebe que ele está numa espécie de enrascada, está numa situação muito difícil, muito complicada agora da vida dele. E o Espírito Santo já havia avisado a ele que ele seria preso. Se a gente ler o capítulo 20, verso 23, a gente vai ler isso claramente. E aí quando a gente vê aqui no 21:33, a palavra fala assim: aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que ele havia feito. Então imagine aí, Paulo está pregando ali em Jerusalém, é uma festa muito importante para os judeus, e Paulo está ali anunciando a palavra como sempre, mas já existiam comentários a respeito de Paulo como sendo alguém que estava subvertendo a lei judaica, subvertendo a pregação da tradição que eles viviam. Por isso estavam todos os religiosos, especialmente, querendo colocar as mãos em Paulo para prendê-lo ou então para matá-lo. Então, o capítulo 22 até o capítulo 28, aqui de Atos, gira em torno dessa questão da prisão de Paulo e também desse momento que ele vai ser resgatado pelo Senhor. Veja no capítulo 21, versos 27 e 28. Quando já estava para findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoraçaram todo o povo e agarraram, e gritando: israelita, socorro, este é o homem que em toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então essa é a acusação de Paulo. Ele é alguém que está indo contra a tradição, contra a lei dos judeus, e perverteu o templo, trazendo gregos para dentro do templo. Então Paulo estava sendo acusado ali, e essa acusação poderia ser passível de morte. E aí o verso 30, aí do capítulo 22, ainda fala: eles agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Então depois que as pessoas gritaram ali, começou a haver esse tumulto todo. E eles mandaram Paulo para a prisão, capítulo 22, verso 22. Ele foi para a prisão sob açoites, mas ele alegou ser cidadão romano, aí no capítulo 22, verso 25. Ele diz: eu sou um cidadão romano, e não tinham o direito de fazer isso com ele, por ele ser um cidadão romano. Ele deveria ser julgado por alguém com condições e com poder necessário para julgar a questão dele. Por isso, Paulo é mandado para esse julgamento, que é o que a gente tem aqui agora no capítulo 23, que é Paulo perante o Sinédrio. Somente o Sinédrio tinha poder para julgar um cidadão romano. Então veja aí, no verso 1 diz: fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Veja que Paulo está tranquilo diante daquela situação que ele está sendo ali acusado. Ele diz que tem boa consciência, tem andado diante de Deus. Mas veja aí o que acontece no verso 2: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam com boa consciência diante de Deus, e estava ali fazendo a palavra do Senhor. Parece um pouco com o que Jesus sofreu, descrito lá em João 18. Jesus foi responder uma pergunta de Caifás, e ele foi espancado na face por um dos oficiais. Então lá no momento do julgamento de Jesus, ele passou por uma situação semelhante.
ele foi espancado, levou um tapa no rosto por causa, né, desses homens maus que certamente estavam aí cheios de ódios por conta do fato de acharem que estavam subvertendo a lei. Então Paulo disse aí no verso 3, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Veja que Paulo ele lança uma maldição ali contra aquele homem chamado Ananias, que era o sumo sacerdote. Deus há de te ferir, parede branqueada. Essa expressão, parede branqueada, é uma expressão que se refere ao sepulcro caiado. É uma expressão que Jesus utilizou também. Vejam que Paulo ele lança uma maldição contra esse homem chamado Ananias. Tu estás aí sentado para julgar, e segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me. Então Paulo retruca. Jesus ele ficou calado em muitas situações no seu julgamento. Ele não falou palavra alguma, mas Paulo está aqui retrucando. E ele está se apropriando dos seus direitos como fariseu, também como cidadão romano, tentando escapar ali. Então, queridos, o que nós temos aqui nessa passagem é exatamente esse momento do julgamento de Paulo, a forma como ele está se defendendo. É uma situação difícil, é uma situação que pode culminar de fato com a morte. Veja o que diz o verso 10: tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza, para a prisão. Então o comandante já estava temendo que Paulo fosse despedaçado ali. Que situação difícil, não é, irmãos? Então o servo de Deus estava ali pregando a palavra e por causa do evangelho ele passa por essa situação tão complexa aí a ponto de perder a sua vida. O próprio comandante se compadeceu de Paulo ali. Eu acredito que sejam os instrumentos que Deus levanta naquele momento, que Deus toca no coração para tirar Paulo daquela situação ali, para ele de repente não ser morto, não perder a sua vida ali no meio daquele julgamento insano, cheio de gente com tanto ódio. E é triste dizer, mas esse povo aqui são os religiosos, são as pessoas que diziam viver a lei de Deus, mas estão tomados pelo ódio, tomados pela tradição, tomados pelas coisas humanas, ávidos por poder, por posição, agiam aqui dessa forma. Mas vejam, o milagre aqui tem algo muito especial aí no verso 11, que é quando na noite seguinte Paulo foi levado para essa fortaleza. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Isso aqui é muito precioso, queridos, porque Paulo ele foi preso. Imagina aí você ser ameaçado de morte, fúria dos homens, investidas ali do sinédrio, daqueles que estavam ali para fazer a lei, executar a justiça, mas estavam ali para maltratar. E de repente, vejam que consolo poderoso, o Senhor se coloca ao lado dele. Isso é algo muito grandioso, porque Deus mostra a sua presença. Isso aconteceu em outras passagens na Escritura, em outros momentos, quando Deus apareceu, lá na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor aparecia e mostrava que ele estava ali presente. E essa expressão coragem é algo que Deus está falando a ele para enfrentar aqueles dilemas todos, não confiado nele próprio, mas confiado na presença do Senhor. É Deus quem iria fazer ele lograr êxito, ele sair daquela situação com vida, porque o Senhor estava ali para preservá-lo. Quantas vezes a gente passa por problemas, por dificuldades, e a gente sente essa presença grandiosa, maravilhosa do Senhor ao nosso lado. Isso é um consolo tremendo em tempos de angústias, tempos de sofrimento. Deus ali presente, mostrando o seu poder, a sua graça, o seu livramento. Você pode confiar no Senhor, meu querido. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar, jamais. Ele é o Deus presente. Isso se vê em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus. A gente percebe esse Deus como estando próximo ao seu povo. E ele prometeu, ele disse assim: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aí diz: pois do modo
porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, não era para morrer agora. Não era para morrer agora. Deus já estava ali consolando o coração dele, consolando a vida dele, dando coragem a ele. A morte não iria acontecer agora. Você pregou a palavra em Jerusalém, mas importa que você também pregue em Roma. Então Deus está presente, Deus encoraja, e Ele é o Deus que comissiona. Eu já passei por situações difíceis em minha vida, eu sei que você também já. E em diversas dessas vezes que a gente é submetido a situações adversas, a gente sente a presença do Senhor ao nosso lado. Isso já aconteceu comigo, né, de Deus falar ao meu coração, de Deus mostrar nitidamente que Ele estava comigo ali naqueles embates, naquelas lutas. E a presença de Deus, ela é encorajadora. Ela nos fortalece, ela nos faz ter uma perspectiva diferente de toda a situação que a gente está passando. A partir do verso 12, quando amanheceu, vejam só, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Já pensou? Não vamos comer, foi um juramento que eles fizeram, uma greve, vamos fazer uma greve de fome. Não vamos comer e nem beber enquanto a gente não matar esse homem. Que fúria é essa, irmãos? Que fúria é essa? Que ira é essa? Especialmente os judeus, o povo para quem Jesus veio. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então nós temos essa situação desses homens tomados pelo ódio, por causa da tradição religiosa. Eles pregavam uma coisa, Paulo veio pregando o Evangelho, que era diferente dos judeus, e então eles foram tomados dessa raiva toda e juraram que Paulo não escaparia com vida. E aqui nós temos uma espécie de conspiração. Verso 13, eram mais de 40 os que entraram nessa conspiração. Já pensassem? Então, um plano foi arquitetado para matar Paulo de toda forma. Eles não iriam comer nem beber enquanto isso não acontecesse. Isso se repete no verso 14. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Então era isso que eles queriam. Eles estavam ávidos por ver o apóstolo Paulo morto. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis, para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Meus irmãos, que negócio profundo, não é isso? Vejam que conspiração diabólica, que plano infernal está armado ali contra o apóstolo Paulo. Mas se lembra aí do verso 11, Deus está presente na vida dele. Mas o filho da irmã de Paulo, olha como Deus levanta um outro instrumento. Antes foi o comandante e agora o sobrinho dele. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então o sobrinho dele escutou esse negócio, essa trama, essa conspiração, e ele foi lá na prisão, lá na fortaleza, e declarou a Paulo. E aí ele chamou o centurião, chamou o guarda ali, e disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Então o rapaz vai até o comandante e fala, revela a trama que havia, aí, por parte dos judeus para assassinar, para matar a Paulo. E o comandante, mais uma vez, ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Veja só, tomando, verso 18, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer. Verso 19, tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? E aí o menino passou a dizer:
Verso 20: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Então, esse é o propósito, a trama foi revelada. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante, mais uma vez aqui, ele vai ser instrumento nas mãos do Senhor, já pela segunda vez. Deus levantou a instrumentalidade também do sobrinho de Paulo, que está agindo ali naquela situação, revelando para que Paulo não seja morto nessa situação. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. E aí ele entra em ação, verso 23, chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Então o comandante tirou Paulo dali com 470 soldados para dar a proteção a ele, para que ele chegasse até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Se Paulo ficasse ali, ele seria morto. Mas veja que Deus está providenciando meios, instrumentos, canais. E Paulo logrou êxito com esse comandante. Certamente Deus estava tocando no coração dele ali. Deus estava conduzindo aquela situação para que o seu servo não fosse morto. Então Deus providenciou seus instrumentos. Esse homem chama 470 soldados. Isso é algo grandioso, irmão, somente através do poder de Deus. Isso significa, em outras palavras, que Deus está no controle das situações. Os homens intentam mal, os homens pleiteiam tirar a vida do servo de Deus, mas Deus entra em ação para protegê-lo. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Então o comandante manda uma carta ao governador Félix de Cesareia. Então ele vai agora sob esses cuidados, ou sob os cuidados desse governador, passar por um outro julgamento. É Deus quem está trabalhando ali nessas situações. Então nós temos no verso 26, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. E aí vem a carta. Esse homem foi preso, ele começa a narrar o que está acontecendo pelos judeus, e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Então vejam que lá atrás Paulo declarou ser romano, e o cidadão romano ele não poderia ser julgado da forma como estava acontecendo com Paulo. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, fui descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. O próprio comandante entendeu que não havia uma justificativa plausível para matar a Paulo e até mesmo para prendê-lo. Paulo estava indo contra a lei dos judeus, não contra a lei de Deus. O que Paulo pregava? Ele pregava a igualdade entre gentios e judeus. Ele anunciava o evangelho a todos os povos. E Paulo, ele anunciou o evangelho no poder do Espírito. E coisas poderosas de Deus aconteciam nessa pregação de Paulo, nessas idas e vindas do apóstolo Paulo. Só que esses homens, tomados de inveja, certamente, eles intentaram fazer calar o apóstolo Paulo. O inimigo ele está sempre pronto para tentar impedir a pregação da palavra do Senhor. Eu imagino as investidas do diabo nos centros de missões, nas tribos indígenas, em países onde a maioria não busca Deus, em países difíceis que não aceita a entrada do evangelho, e fica muito complicado. O diabo se levanta, usa homens, usa estruturas,
e acabam muitos servos de Deus sendo mortos pelas investidas desses homens. Mas tudo está sob o controle do Senhor. Deus é quem manda, Deus é quem faz tudo conforme lhe apraz, conforme Ele quer. Ele conduz a história da vida de cada um de nós. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Então essa carta que o comandante manda para Félix, governador de Cesareia, mostrando que Paulo era inocente, que não havia motivos para ele ser morto, mas que havia essa situação toda e que o governador haveria de encaminhar. Quantos servos de Deus passam por situações adversas, meus irmãos, mas nós nunca devemos desanimar, porque o Senhor está presente, Ele está controlando todas as situações em nosso viver. É possível que você esteja sendo vítima agora de uma injustiça, acusado por uma ou outra razão, sofrendo as penúrias, as perseguições da injustiça. Mas se lembre que Deus, Ele é o teu advogado, Ele é o teu protetor, Ele é o meu protetor, e nós devemos confiar as nossas vidas aos cuidados do Senhor sempre, confiando que Ele é poderoso para nos livrar, para levantar instrumentos que Ele queira para abençoar a nossa vida. O fato é que o servo de Deus precisa manter sempre os olhos nele. Manter sempre os olhos no Senhor é o que fortalece, que nos traz encorajamento. Mesmo que a perseguição seja ferrenha, seja dura, seja hostil, seja infernal, mesmo que hajam tramas, ciladas para nos prender, para nos fazer mal, mas entendamos que o Senhor é quem controla todos os eventos, Ele está na direção de tudo. A partir do verso 30, a gente tem um segmento. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatri. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram a Paulo. Então Paulo já está ali diante do governador. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então Paulo ficou preso, e o desfecho dessa história vai acontecer posteriormente, porque ela tem sequência até o capítulo 28 ainda. Então nós estamos no início. Roberto começou ontem, Paulo mostrando a defesa dele aqui no capítulo 22, e hoje Paulo já está perante o Sinédrio. Ele está preso, está sob acusações. Ele vai para Cesareia, agora para o governador Félix, para ser julgado por lá, e a situação é essa. E a gente vai prosseguir amanhã, certamente, no capítulo 24, mostrando como essa história ela tem um desfecho de livramento do Senhor. Deus vai usar poderosamente ainda a vida do apóstolo Paulo na obra missionária, para falar do nome de Cristo, para trazer libertação aos povos. É isso que vai acontecer aqui. Então eu quero deixar aqui algumas recomendações para ti, para mim, também para o meu coração. Essa palavra fala comigo. Primeiramente, que é possível a gente ser tomado por injustiças e perseguições. Somos passíveis de enfrentar problemas dessa natureza. Pessoas podem agir com a gente com injustiça, e também podemos enfrentar perseguições no trabalho, socialmente, em outros lugares. Mas nós devemos entender que Deus, Ele é o nosso defensor. Uma outra questão que a gente pode aprender aqui de forma bastante clara é de que Deus, Ele está presente. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus poderoso, é o Deus que conduz a nossa história, é o Deus que abençoa as nossas vidas. Ele não nos deixa sob nenhuma hipótese. Uma última questão é que Deus, Ele levanta instrumentos, Ele levanta pessoas. Ele levantou esse comandante, Ele levantou o sobrinho de Paulo, e Ele levanta pessoas para lhe dar a nosso favor.
Então, confia em Deus, confia a sua situação a Deus, confia a tua vida aos cuidados do Senhor. Ele está no controle absoluto de todas as coisas, direcionando a tua história, e tudo acontece no tempo de Deus, na hora de Deus, conforme Ele planejou. Paulo não foi morto nessa ocasião, porque Deus interveio em sua vida. Eu quero orar ao Senhor, orar por tua vida, pelas nossas vidas, e depois eu vou chamar a timba para a gente cantar mais um cântico, mais um louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Como é bom saber que temos um Deus poderoso, incomparável, um Deus que está acima de todas as coisas. Deus, é possível que passemos por angústias, tribulações aqui nessa terra, até perseguições, como Paulo passou, a Deus, acusado injustamente, foi para tribunais, perante homens que conspiravam contra ele, arquitetavam o mal, pensavam em matá-lo, em assassiná-lo. Mas Deus, como é bom ver a tua mão poderosa sendo erguida para livrar o teu servo. Deus, eu louvo a ti por esse ensinamento precioso e te peço que abençoe o coração de cada um de nós, para que não tenhamos medo sob nenhuma hipótese. Nos ajude a manter os olhos do Senhor em toda e qualquer situação. Nos ajude, ó Deus, a entender que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Eu quero louvar o teu nome, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Entendo que o Senhor tem o controle da nossa vida na palma da tua mão, e que nada acontece sem que seja da vontade do Senhor. E a tua palavra nos é consolo especial, quando diz que o Senhor controla todas as coisas, e que a tua vontade é sempre perfeita, agradável e boa. Por isso eu te louvo, Deus, seja o que vier contra as nossas vidas, nos dê essa convicção da tua presença conosco, do teu direcionamento conosco. Peço que abençoe a vida de Lides, que está aqui nos ajudando, derrame graça sobre ela dia após dia. Também abençoe a vida de Timba, Deus, que está aqui tocando, cantando louvores ao Senhor. Continue derramando graça sobre todas as pessoas que trabalham nesse lugar, sobre a tua igreja, sobre os líderes da igreja. Vai avivando a tua obra, despertando a tua igreja, que o teu nome continue sendo glorificado em nosso meio. Eu oro a Deus nesse momento pelas pessoas que estão enfermas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida de Silvio, de Berg. Peço a ti que abençoe a vida de Rúbia, a esposa do nosso irmão Manassés. Vai derramando graça sobre as nossas famílias, trazendo conversão, trazendo a Deus direcionamento para os casamentos, para os filhos. Em tudo colocamos a nossa vida no teu altar e agradecemos de coração pelo cuidado do Senhor. Obrigado por essa tarde de bênção. Conduz a nossa vida de forma que o teu nome seja glorificado através dela em toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao nosso Deus mais uma vez. Qual será agora, Tia? Está um clássico dos anos 1900 e alguma coisa. Não era nascida, nem o senhor era nascido nessa época.
vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe tua vida, querido. Deus abençoe e conduza a tua vida para a glória dele.